Glória a Deus, bom dia. Bem, para onde é que eu vou olhar? Vou olhar para aqui e vou olhar para ali, não é? Estamos de novo com a sala vazia, glória a Deus. Vazia de pessoas, mas com Cristo está cheia, amém? Glória ao Senhor. E nesta manhã queria começar por orar porque sem a presença de Deus e sem que Deus possa trazer revelação à nossa vida, em vão estarei aqui a dizer algo, ou estaremos aqui nós, ou estarão as pessoas a ouvir. Dou as boas-vindas a todos e um bom domingo para todos, desde já, as pessoas que estão em casa, as pessoas que estão aqui, poucas, mas que estão aqui neste lugar, para celebrar e para procurarmos e buscarmos a presença do nosso Deus. Pai, nesta manhã, Senhor, apresentar-te as nossas vidas uma vez mais. Sabemos, Senhor, que sempre tu tens o teu olhar sobre nós, mas ainda assim, Senhor, queremos rogar-te, Espírito Santo de Deus, que sejas tu, Senhor, nesta manhã, a trazer convencimento às nossas vidas e a poder revelar a Cristo às nossas vidas e a poder, Senhor, desatar aquilo que está atado, Senhor, e derrubar aquilo que é para derrubar, Senhor, e levantar a Cristo bem alto nas nossas vidas, porque, Senhor, sem Ti, Jesus, nada somos, nada podemos fazer, mas contigo Tu dizes que somos mais do que vencedores e é nessa verdade, nessa realidade que queremos viver todos os dias da nossa vida para a honra e glória do Teu nome. No nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. A maior de todas as riquezas é o título que procurei colocar nesta pequena mensagem deste domingo. A maior de todas as riquezas, e para aqueles que costumam vir à igreja, para aqueles que costumam ler a Bíblia, para aqueles que costumam frequentar lugares cristãos, sabemos do que é que estamos a falar. A maior de todas as riquezas é Cristo Jesus. Amém? E há algumas passagens bíblicas que o trazem bem claro às nossas vidas, de que, na verdade, a maior de todas as riquezas que algum homem algum dia pode encontrar na sua vida é encontrar a Cristo. Não há nada que possa substituir e trazer maior gozo e alegria e maior consciencialização da realidade do que senão Cristo Jesus. E toda a gente sabe que, ou pelo menos a maior parte das pessoas sabem, algumas pessoas vivem um tipo de vida que há determinadas coisas que deixam de estar sensíveis a elas. Mas, na generalidade, a maior parte das pessoas sabem que quando queremos buscar ou quando queremos comprar algo de grande valor, previamente estamos preparados a que o preço vai ser alto. Penso que todos estamos de acordo. Quando eu penso em comprar um artigo e tenho várias opções, eu sei que, optando pelo artigo que tenha umas características mais aprimoradas, que tenha uma maior durabilidade na sua existência, ou até porque é conceituado, porque é feito por uma grande marca, eu preparo-me previamente e tento consciencializar-me que vou ter que gastar mais dinheiro do que se optar por um artigo que valha menos. Bom, isto pode não fazer grande sentido, aquilo que eu estou a dizer em relação biblicamente falando, mas eu dou este exemplo para tentar servir de base para aquilo que, na verdade, nós, como seres humanos e como igreja, porque não dizê-lo como igreja e como filhos de Deus, aquilo que nós temos que estar conscientes e temos que ser consciencializados, e a palavra de Deus consciencializa-nos acerca dessa verdade e acerca desse assunto, que é a verdade, o grande preço que Jesus Cristo pagou pela humanidade, por ti, por mim, pela salvação da nossa alma, e o preço que tu e eu temos que pagar para poder alcançar essa salvação. Amém? A Bíblia diz, e isto pode parecer controverso, que a salvação é pela graça, mediante a fé. Amém? Mas essa graça e essa fé, ela é precedida nas nossas vidas por um sacrifício pessoal de cada um de nós.
Porque diz a palavra de Deus que quando nascemos destituídos da glória de Deus e sem fé. Significa, sem a capacidade de salvar-nos a nós mesmos. Então diz que foi por esse preço que Jesus Cristo pagou e por essa consciencialização que a palavra de Deus traz à nossa vida, que nós optamos e passamos a optar por pagar um preço por essa fé, por essa salvação. Amém? Então significa dizer que sim, a salvação é pela graça mediante a fé em Cristo Jesus, mas, no entanto, requer de cada um de nós o pagamento de um preço. E vamos tentar perceber que tipo de preço é esse através de uma ilustração ou duas ilustrações bíblicas. Hoje em dia, a igreja, no nosso tempo, temos que falar do nosso tempo, se bem que hoje em dia há escritos e há relatos históricos que diz que, e que nos fazem entender aquela verdade bíblica que diz que não há nada de novo debaixo do sol. Ou seja, aquilo que era é aquilo que é e é aquilo que voltará, que continuará a ser. Mas vamos focar-nos na nossa realidade, nos nossos tempos de hoje. E hoje creio que vivemos, a nível de igreja, uma igreja muito superficial, onde as coisas tratam de ser, tanto quanto possível, superficiais. Muitas vezes, para não, hipoteticamente ou supostamente, para não chocar as pessoas, para que as pessoas não se afastem da igreja. Jesus Cristo, no tempo em que viveu na terra, não tinha grandes problemas em relação àqueles que se afastariam da igreja. A dado momento da sua vida, ele parou com os seus discípulos e toda aquela multidão que se arrastava atrás dele, e ele tratou de fazer ali uma separação e tratou de demonstrar que a superficialidade não era da sua vontade, não fazia parte do plano de Deus a superficialidade. E por isso eu digo, hoje em dia vivemos talvez uma igreja um tanto ou quanto superficial e muitas vezes escusamo-nos e abstemo-nos, principalmente as pessoas que pregam o Evangelho, principalmente as pessoas que lideram, principalmente as pessoas que levam o ministério da parte de Deus, muitas vezes abstêm-se e retraem-se naquilo que é o comunicar, o transmitir a verdade. E Jesus Cristo, naquele então, parou diante daquela multidão, provavelmente olhou para trás e disse: epá, isto é muita gente atrás de mim, isto é um negócio tremendo. Mas ele não estava na terra para fazer um negócio, os negócios que ele veio fazer eram os negócios do seu Pai. E tratava-se da salvação da humanidade, que era uma causa nobre e uma causa superior, que estava por em cima de toda a sua vontade pessoal como homem. Então ele, como homem, e sabendo na realidade aquilo que o esperava, ele olhou para trás e disse: olha, aquele que não beber do meu sangue e não comer da minha carne não é digno de mim. E este, na verdade, naquele então foi um discurso que veio a ser caracterizado por muito difícil. Era muito complicado para aquelas pessoas naquele então entender este discurso e poder não somente entender, mas continuar a seguir o Mestre, sabendo de antemão que o preço que iriam pagar era um preço. Aqui Jesus começava a estabelecer um preço. Aquele que deitar a mão do arado não é digno de mim. Amém? Então, tudo isto estamos a falar de um preço que temos que pagar. Sim, muitas vezes podemos ser levados a pensar: salvo uma vez salvo, salvo para sempre. Eu vou à igreja, eu creio em Jesus, estou salvo, salvo para sempre. Cuidado, pode não ser assim, porque a salvação é para garantir diariamente, através da nossa conduta e através da nossa fé e do preço que a cada dia estamos dispostos a pagar, por podermos continuar a ser fiéis seguidores daquele que é o Mestre. Amém? Então, naquele então, houve algumas pessoas que começaram a saírem de bandada. Claro, já não era muito interessante seguir o Mestre. Havia ali já algo que fazia com que houvesse um preço a pagar. E o preço demonstrava-se logo à partida muito alto, muito elevado, muito exagerado, até mesmo para alguns incompreensível. Isto de comer da carne e de beber do sangue não era algo que pudesse ser entendido de uma forma muito simples. Então, logo ali, Jesus tratou de demonstrar que havia um preço a pagar. E a igreja dos dias de hoje, a igreja de todos os séculos, a igreja de todos os tempos, tem conhecido e vai continuar a conhecer que para servir a Jesus, a salvação tem um preço a pagar. Há 15 dias aqui atrás, creio que foi há 15 dias, sim, que estive aqui, falei
acerca daqueles que vieram à igreja, muitos ainda estão na igreja, continuam na igreja, vieram em busca de uma cura, em busca de uma libertação, em busca de uma resposta aos seus problemas, mas depois, quando olhamos para a esquerda, olhamos para a direita, já não os vemos, já não estão cá, já não se sabe por onde andam. E muitas pessoas na igreja, no nosso tempo, nos tempos em que estamos a viver, muitas vezes atuam desta forma. Vêm a Cristo em busca de uma solução para os seus problemas. Vêm à igreja porque ouviram dizer que na igreja pode haver uma solução para o seu problema. Já seja o problema qual seja, pode haver ali uma solução e as pessoas vêm em busca dessa solução. E Jesus tem a solução, porque Ele é a solução do universo. Ele é a solução das nossas vidas. No entanto, o que acontece é que as pessoas, tal qual como eu dizia há 15 dias, as pessoas ficam pela cura e esquecem-se que o grande propósito de vir à igreja é para conhecerem o Cristo Redentor, aquele que resgatou as suas vidas, aquele que resgata a sua alma do inferno para poder conduzi-los a uma salvação eterna. E muitos não chegam a conhecer essa verdade. Muitos não estão dispostos a pagar o preço dessa verdade, porque há um preço a pagar para essa verdade. Então eu queria te levar ao livro de Isaías. Vamos começar por ler Isaías antes de ler outro livro, outras passagens bíblicas que tenho também para elucidar e para servirem de base àquilo que eu quero transmitir. E diz a palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 55, no verso 1, 2 e no verso 3, uma passagem subejamente conhecida. Ó vós que tendes sede, vinde às águas. Não sei se é possível pôr ali, se não for eu abro aqui, Isaías. Portanto, Isaías 55, verso 1, 2 e 3. Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz. Ouvi-me atentamente e comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim e ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a David. Amém? O Senhor faz aqui um convite a que possamos todos nós, aqueles que viemos à igreja, aqueles que viemos em busca de uma solução para os nossos problemas, numa fase inicial viemos quase como que um pouco entontecidos, porque não sabemos bem onde estamos, não sabemos bem como nos comportarmos, não sabemos bem como é que deve ser as palavras que devemos falar. Enfim, viemos um pouco assim entorpecidos e trazemos uma carrada de problemas. E o Senhor aqui diz: vós todos os que tendes sede e fome, vinde e comei e bebei. Sem dinheiro. Sim, porque aqui não se trata de o preço que estamos a falar na igreja, não se trata de um preço económico ou financeiro. Trata-se de um preço que tem a ver com a nossa própria vida pessoal. Trata-se daquilo que é podermos um dia realizar e conhecer que realmente há um preço a pagar e esse preço não é algo material. Muitas pessoas, e hoje em dia, infelizmente por aí, também, não creio que seja o nosso caso como denominação e como igreja, não é essa a nossa vertente, mas hoje em dia há por aí muitas igrejas que tentam explorar a área económica ou financeira da necessidade das pessoas. As pessoas têm necessidades, vão em busca de uma solução e vão à igreja, e logo este versículo 55, de 1 a 3, não se aplica muito nessas igrejas, porque aí trata-se muitas vezes de trocar a salvação, de trocar a libertação, de trocar a cura, de trocar tudo e mais alguma coisa, como se por dinheiro ou por algum valor material, como se algum dia Jesus Cristo o tivesse mencionado na sua palavra. E então, não creio que seja esse o nosso caso, não é o nosso caso com certeza, e por isso estamos à vontade para falar, mas no entanto devemos saber que muitas vezes não é o dinheiro, nem são os bens materiais, mas há outros impedimentos na nossa vida que fazem com que a gente não estejamos dispostos a pagar o preço. Muitas vezes não somos pessoas de grandes recursos,
Viemos à igreja e não temos grandes recursos. Muitas vezes até inclusive viemos à igreja precisamente por isso, porque a dado momento das nossas vidas ficámos sem recursos financeiros, recursos económicos e somos pessoas que necessitamos de um apoio. Ok, tudo bem, não há problema nenhum. Jesus Cristo é suporte para todas as coisas, mas há uma coisa que não podemos esquecer, é que mais importante que todos esses problemas é a salvação e o plano de Deus na nossa vida e o propósito que Ele tem para cada um de nós. Então, eu gostaria que pudéssemos abrir as Bíblias agora no livro de Mateus, se me quiserem acompanhar no livro de Mateus, capítulo 13, verso 34 e 35. E diz que, mais uma vez, falou às multidões, a quem o queria ouvir. Tudo isto disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas. Para quê? Vê bem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse, o que é que disse o profeta? Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Amém, igreja? Glória a Deus. A ver se a gente entende. Deus estava a falar e Deus disse que através do profeta ele abriria a sua boca e trazia revelação de coisas ocultas desde a fundação do mundo. Hoje em dia temos que ser conscientes e consequentes com a nossa própria realidade. Quão longe estamos nós muitas vezes de poder ter a possibilidade de que nos sejam reveladas estes mistérios, estes segredos, dos quais Deus diz que abrirá a boca, o profeta abrirá a boca. E quando o profeta abre a boca, quem fala? É Deus que fala. Quando tu ouves uma mensagem, seja atrás deste púlpito, seja numa reunião mais informal, seja numa conversa a sós com alguém que te quer ministrar a palavra de Deus, que te quer aconselhar, quando tu estás mediante o profeta, mediante a pessoa que te quer dizer algo da parte de Deus, que te quer dar um conselho, quer fazer-te uma advertência, quer ministrar, quer te entregar uma promessa, quando tu estejas perante uma situação destas, então abre os ouvidos, porque Deus quer falar à tua vida. Mas hoje em dia, na igreja, o que se passa? As pessoas querem uma igreja de espetáculo e não dão a oportunidade a que Deus, na sua simplicidade, utilizando quem Ele quer utilizar, possa falar à vida da igreja. E este é um problema sério, e esta é a igreja da superficialidade, a igreja das luzes que brilham, a igreja de que é tudo uma emoção, um emocionalismo. Tenta-se tocar no mais profundo das pessoas. Sim, Deus é quem toca no mais profundo das pessoas, mas nós não temos que recriar um espetáculo para que essa voz de Deus, para que esse mistério, para que esse segredo, para que essa revelação possa alcançar o interior dessa pessoa. Somente temos que ser boca de Deus. E a igreja, eu e tu, ao mesmo tempo todos nós, temos que ser os ouvintes de Deus também. A igreja que recebe a revelação. A Bíblia diz que sem revelação, sem palavra, o povo perece. É necessário que tu e eu tenhamos a consciência da importância da revelação de Jesus Cristo na nossa vida. Não somente do formato de como se vem ao culto, de como se comporta no culto, de como se tem que transmitir uma mensagem de trás do púlpito, de como se faz isto ou de como se faz aquilo. Não somente os preceitos, não somente os formatos, mas revelação. E a Bíblia diz aqui que o Senhor disse que iria falar por parábolas. Ou seja, que as coisas iriam ser ditas de forma a que quem tenha que entender, vai entender o que o Espírito diz à igreja. Mas quem é que vai entender? Tem que ter algum desígnio especial? Não, tem que ter os ouvidos abertos para aquilo que Deus quer falar.
E hoje em dia a igreja superficial muitas vezes é encontrada de ouvidos tapados. Os ouvidos estão atulhados, porque deixamos de dar importância à palavra de Deus. Deixamos de dar a devida importância à palavra de Deus. A palavra de Deus para nós é algo que é como mais um anexo à nossa vida. De vez em quando faz parte da nossa vida, mas não deveria ser assim. Devia ser uma prioridade na nossa vida. Por isso é que a palavra de Deus diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo o demais vos será acrescentado. O que é que nós fazemos? Tratamos de buscar em primeiro lugar tudo aquilo que achamos que é prioritário para poder servir a Deus, até com um bom propósito. Não estou a dizer que haja um mau propósito, mas temos a prioridade trocada. E eu gosto muito, e já compartilhei há muito tempo atrás, acerca das prioridades trocadas. E nós devemos, como igreja, devemos saber que não podemos ter as prioridades trocadas. Não podemos cair na mesma armadilha que o mais comum das pessoas sem conhecimento de Cristo cai, que é descurar a palavra de Deus, descurar a Deus, pensando que pode alcançar alguma coisa sem Deus na sua vida, sem dar a prioridade àquele que tem toda a prioridade. Para a maior parte de nós, as parábolas são simples. Nós lemos uma parábola na Bíblia e automaticamente ela é demonstrativa daquilo que ela quer dizer. Mas muitas vezes as parábolas têm outra profundidade, têm outro alcance, têm outra revelação, da qual nós devemos buscar ter da parte de Deus. Porque é muito fácil ler a Bíblia. É muito fácil ler a Bíblia rapidamente, ler um capítulo, ler 2 ou 3 versículos e arrumar a Bíblia e já está. Temos que meditar na palavra de Deus. A palavra de Deus tem que fazer sentido na nossa vida. Tem que ser como um alimento para a nossa alma. Para quê? Para que possamos receber revelação e possamos entender porque é que caminhamos nesta terra. Porque é que a Bíblia diz que sem Jesus nada podemos fazer. Porque é que diz essas coisas? É somente porque diz? Tem que haver revelação. Tem que haver revelação para podermos fazer para podermos prestar um bom serviço ao Mestre. Tem que haver revelação do Mestre na nossa vida. Não há outra forma. Não pode ser só de liturgia. Não pode ser só porque alguém disse. Não pode ser só porque está escrito num livro que se chama Bíblia. Um livro que se chama Bíblia sem revelação não passa de ser um livro. A Bíblia é um livro. A Bíblia é um livro. Ninguém tem a Bíblia como algo sagrado. Sim, ela é sagrada pela revelação da palavra que ela está lá escrita. Uma vez alguém me disse, uma vez caí na asneira, uma coisa ridícula, não é? Estávamos num determinado sítio e eu tinha uma Bíblia na mesa de cabeceira e, inclusive, essa pessoa era meu líder na altura. Já foi há muitos anos. E eu estava-me a preparar para ir para a cama, ele dormia de um lado, eu dormia do outro, camas separadas, como é lógico, não é? Eu tinha a minha mesa de cabeceira, tinha a minha Bíblia lá em cima e comecei a vazar os bolsos e tirei 2 ou 3 notas de dinheiro. E o que é que eu faço? Porque estava num país que tinha que ter alguns cuidados, agarrei nas notas, abri a Bíblia e pus lá dentro para guardar o dinheiro, simplesmente para guardar. O que eu fui fazer? Tira, já dei o dinheiro. Porque isso é a Bíblia. E eu, na altura, ele era o meu líder, era o meu responsável, eu agarrei, abri a Bíblia, tirei o dinheiro e voltei a guardar, já não sei onde, não sei se foi por baixo, mas tive que tirar o dinheiro dentro da Bíblia, porque não podemos ver as coisas desta maneira. A Bíblia é um livro sagrado, mas ele é sagrado pela revelação da palavra. Por isso há muitas pessoas que a palavra de Deus e a Bíblia a leem e nunca produzem um efeito. Porque, na verdade, se não houver a revelação daquilo que está lá escrito, é um livro como outro qualquer, que ademais pode até fazer ainda muita confusão ao lê-lo. Porquê? Porque não há revelação. Então temos que pedir a Deus revelação, para que quando a sua palavra possa vir à nossa vida, nós podermos
absorvê-la, entendê-la e viver por ela, por essa verdade. Porque só poderemos viver pela fé quando aquela palavra, ela for fé para nós. Ela transmitir fé para nós. Não se pode comprar. Aquilo que tenhas que comprar não é com dinheiro. É sem dinheiro. É através da tua devoção, da tua entrega. Isso é o custo. Gostaria que pudéssemos abrir as Bíblias no livro de Mateus, aqueles que me quiserem acompanhar em casa ou aqui. E vamos então ler uma parábola. Diz aqui que o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto. Ou seja, o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado esse tesouro, escondeu. E transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. E aqui está a falar outra vez de comprar e vender. Aqui está outra vez de adquirir, de possuir. Mas nós lemos lá em Isaías 55, vinde e comprai sem dinheiro. Sem dinheiro. As coisas de Deus não se compram pelas nossas próprias, ou não se obtêm pelas nossas próprias capacidades. Sejam elas económicas, intelectuais, sejam elas quais sejam. Não há capacidade humana que possa comprar aquilo que Deus tem preparado para dar grátis a todo aquele que quer obter. Amém? A todo aquele que busca, a todo aquele que deseja. Portanto, um dos princípios é que tu tens que desejar o reino de Deus e a sua justiça na tua vida. Há que haver um desejo. Temos que deixar de ser pessoas superficiais. Temos que deixar de ser pessoas que damos mais valor àquilo que é periférico do que aquilo que é central. O que é central é a tua alma, é Jesus na tua vida. Isso é que é o centro, que deve ser o centro da nossa atenção. O que é periférico é secundário. O que está à margem da tua vida, aquilo que te influencia, mas no entanto está à margem, está à tua volta, mas que exerce grande influência sobre a tua vida, isso não é prioritário. A prioridade é Jesus, em primeiro lugar, na nossa vida. E por isso não podemos ser superficiais. E por isso, quando lemos a palavra de Deus, não podemos ler as parábolas como que já está adquirido, eu já entendi isto, eu já conheço isto. Há sempre algo mais que Deus quer revelar à tua vida quando tu crês que já conheces. Porque as riquezas da palavra de Deus são infindáveis. Então este homem diz que soube que havia um tesouro naquele campo. O que é que ele fez? Tratou de fazer tudo o que tivesse ao seu alcance para adquirir aquele tesouro. E porquê é que o Senhor está-nos a levar a este tipo de mensagem, de parábola? Para exemplificar o quê? Para exemplificar como deve ser a nossa atitude quando não temos a Cristo na nossa vida. A nossa atitude quando temos ausência de Deus na nossa vida. A nossa atitude quando temos ausência de revelação de Deus na nossa vida. Deve ser que deixemos. E o que é que ele fez? Ele vende tudo o que tem. É incrível. Tinha que ser algo que aquele homem desejava para além de todas as coisas. Tinha que ser a maior riqueza. A maior riqueza. Tal qual o título diz, a maior riqueza. Para poderes agarrar em tudo aquilo que tens, vender para ir comprar algo, é porque consideras que aquele algo é o principal da tua vida. A pergunta nesta manhã é o seguinte: quanto vale Cristo para ti? Quanto vale Jesus para ti? O que é que tu estás disposto a vender, a deixar, a prescindir, contando que possas obter aquele tesouro, a maior riqueza? O que é que estás disposto? Se continuas com a mesma disposição até ao dia de hoje, então continuarás igual. Se tu determinas no dia de hoje que estás disposto a deixar tudo, a vender tudo aquilo que tu tens, contando que possas obter esta riqueza, a maior riqueza, então tu estás a dar o passo certo.
vende tudo o que tem e compra aquele campo. E depois diz também que é semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. Fala de um negociante. Negocia pérolas, compra e vende pérolas. No entanto, ele encontrou uma pérola que valia mais do que todas as pérolas que ele já tinha conhecido. E assim são todos aqueles que confessam o nome de Jesus, são todos aqueles que são obreiros da grande seara de Jesus, todos aqueles que foram separados, todos aqueles que estão consagrados a Cristo. Estão porque um dia consideraram que, apesar de todas as coisas que tinham comprado e vendido, apesar de todos os negócios que já tinham feito, eles encontraram a maior riqueza. E não abrem mão dela. Por isso este homem encontrou aquele tesouro naquele campo e vendeu tudo aquilo que tinha, contanto que pudesse comprar aquele pedaço de terreno, porque ele sabia que era ali que estava o tesouro. É ali que está Cristo, é ali que eu quero estar, é ali que eu quero viver, é desta forma que eu quero viver. Encontrei o verdadeiro significado da vida, porque aqueles que encontram Cristo, que encontram a maior riqueza, encontram não somente pela maior riqueza, senão que encontram o sentido da vida. Porque a maior riqueza do ser humano é quando ele encontra o sentido da vida. Fora isso, o ser humano deambula por este mundo, fazendo negociata aqui, negociata ali. Uns são mais bem-sucedidos na vida, outros menos bem-sucedidos. Uns conseguem ser ricos, outros não deixam de ser pobres. Uns nascem assim, morrem assado. Deambulando pela vida. O mais dramático disto tudo é quando qualquer uma destas pessoas, seja rico, seja pobre, seja aquilo que seja, acaba os seus dias sem encontrar a maior riqueza e o sentido da vida. Por isso, tu nesta manhã, se não encontraste ainda o verdadeiro sentido da tua vida, pois procura. Mas procura na palavra de Deus. Procura em Cristo. Procura comprar esse tesouro. Mas tens que saber uma coisa, a qual já foi anunciada esta manhã. É que há um preço a pagar. E o preço que estas pessoas pagaram foi que venderam tudo aquilo que tinham para poder adquirir. Tanto um como o outro diz que teve que vender tudo aquilo que tinha. A mesma coisa disse Jesus àquele homem, àquele jovem rico. Então tens que vender tudo o que tens e dar aos pobres. E diz que ele voltou atrás. Não foi capaz. Assim está a igreja de hoje. Muitos pela pregação do evangelho fácil, simples, da bênção, não precisam, não se sentem comprometidos em ter que vender nada. Não se sentem comprometidos a ter que deixar hábitos. Não se sentem comprometidos em ter que deixar certas maneiras e certos formatos de vida. Não se sentem comprometidos porque o evangelho que lhes é pregado é o evangelho da facilidade. Que já fomos salvos e que Deus é para nos abençoar. Claro que sim. Claro que é Ele o autor da nossa tão grande salvação. Claro que Ele veio para nos abençoar. E a grande bênção é esta, é poder-nos restituir a vida, a verdadeira vida, a vida com abundância. Esta é a grande bênção. Mas tudo isto tem um preço. E não é um preço através de um evangelho barato. Esse é o evangelho de papel, barato, que mal vem um pouco de calor e logo é consumido. Mas o evangelho que traz compromisso, o evangelho que te vem dizer que há um preço a pagar, o evangelho que vem dizer que tu tens que mudar certos formatos na tua vida, o evangelho que vem dizer que tu tens que passar a ter outras atitudes na tua vida, o evangelho que te vem a dizer que ou mudas ou mudas. Esse é o evangelho verdadeiro, porque esse é o plano de Deus para a tua vida. É que na verdade sejas uma nova criatura em Cristo Jesus. E não somente uma criatura formatada segundo a igreja onde tu pertences, uma criatura formatada segundo o evangelho barato que tu ouves. Não, uma criatura que é formatada segundo a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, pelo derramamento do seu sangue. Essa é a formatação que o Senhor quer na tua vida. Porque Ele diz que somos semelhantes a Ele. Amém? Somos semelhantes, nos fez à sua imagem e à sua semelhança. Então não podemos continuar a ouvir o Evangelho, ouvir Evangelho, ouvir Evangelho, ouvir que temos que mudar, ouvir que temos que isto, que temos que aquilo, e continuamos a ser superficiais. Não podemos continuar a ser superficiais. A palavra de Deus tem que nos confrontar com a nossa realidade. E quando tu consigas realizar, quando a revelação de Deus vier à tua vida e te diga: amigo, amiga, esta área da tua vida, já te falei,
uma vez, já te falei 2 vezes, 3 vezes, muda esta área da tua vida. Faz algo, busca a presença de Deus na tua vida, para que haja áreas na tua vida que mudem, que realmente possam experimentar a transformação de Cristo, porque Cristo, aonde toca, transforma. O Evangelho é repleto de situações, de passagens, onde o Senhor passava, falava, algo acontecia. E a igreja é o lugar onde Jesus Cristo tem que estar presente a transformar vidas. Mas essas vidas só serão transformadas se realmente nós estivermos consciencializados que temos que deixar de ser superficiais e pagar um preço. Tu queres algo diferente na tua vida? Tu queres algo na tua vida que melhore? Há um preço a pagar. As coisas não são de letra. As coisas não são de superficialidade. Porque a superficialidade não salva ninguém. A superficialidade leva-nos ao engano. A enganar-nos a nós mesmos e a tentar enganar os demais. Agora eu imagino esta situação destes 2 homens, cada um na sua área, um por um campo, outro era negociante de pérolas. Vamos, para alguém vender tudo, para ir comprar determinada coisa, imagino, como é que eu posso dizer? Imagino a forma como eles estavam desesperados. E nós temos que buscar a Deus nestes dias em que estamos a viver, nestes tempos em que estamos a viver, temos que buscar a Deus com esse desespero. Não podemos cair na mornidão e dar tudo por garantido. E não é somente pelo Covid. O Covid é apenas um sinal. Não tem nada a ver. Ou tem muito pouco a ver. As pessoas hoje vivem amedrontadas por causa do Covid. Parece que o Covid veio... E o que ficou para trás? E o que já passou? E todos os sinais que Deus tem mandado a esta terra. E tudo isso. O Covid é apenas mais um sinal de que o final dos tempos vai se aproximando. Ninguém sabe quando será. Os discípulos também perguntaram a Jesus, mas não era isso que era o mais importante para ele responder. O que era importante era eles saberem que têm que ter o seu coração preparado, a sua vida preparada quando venha o final. Não é importante saber quando é que vai vir o final, porque diz que ele virá como um ladrão. Ora, se eu soubesse quando o ladrão vai à minha casa, eu passava as noites acordado, provavelmente com uma arma em punho, à espera do ladrão. Por isso é que a palavra do Senhor não nos indica qual é que é o dia. E Jesus despriorizou isso e disse, não, isso não é importante para saber. O que é importante é nós estarmos arraigados na palavra, é nós estarmos recebendo revelação, servindo a Deus com todo o coração no dia em que isso acontecer. Que Ele encontre fé na terra, que Ele encontre fé em mim e em ti, que Ele encontre essa devoção, que Ele encontre esse amor de Deus na nossa vida, que Ele encontre essa vontade que nós temos de pagar o preço todos os dias, que Ele encontre essa disponibilidade, que Ele encontre esse compromisso na nossa vida. Não podemos continuar a ser descomprometidos com aquilo que é mais comprometedor, que é a salvação da nossa alma. Temos que aprofundizar estas preocupações. Romanos 3:24 diz a palavra de Deus que, sendo justificados gratuitamente por sua graça, Ele convida-nos a beber da sua fonte de graça. Amém? Ou seja, há um convite da parte de Deus para que a igreja, naquilo que é a sua sede e a sua fome da alma, possamos saciar-nos daquilo que é a verdadeira fonte, a fonte que nos conduz à vida. E não possamos saciar-nos naquilo que nos vai conduzir à morte.
A palavra de Deus diz, aquele que tem sede venha, e quem quiser receba de graça a água de vida, diz em Apocalipse 22:17. Aquele que tem sede venha. Aquilo que Deus pretende que nós sejamos é como aquela pessoa que tem sede, tem fome, mas não se recorre daquilo que é supérfluo, daquilo que é contaminado para poder saciar a sua fome e a sua sede. Ele convida a que nós bebamos da água da fonte da vida. E essa água é a palavra de Deus e a revelação que a mesma contém. A revelação da palavra de Deus. Muitas pessoas, e uma boa parte da igreja, passam pela vida satisfeitos em continuar só para a frente, não é? Isto é um dia após outro, um dia após outro. Os dias não terminam, não sei se já reparaste. Ontem, quem diz ontem é uma forma de falar, ontem tinhas 30 anos, ou 20, 25, hoje tens quantos? 50, 60? A vida não para, o cronos não para, o relógio não para. Então, não podemos continuar a perder tempo e passar pela vida de uma forma superficial. A palavra que me ocorre é superficial. Superficial, não sei porquê. Porque creio que temos que deixar de ser superficiais e embrenhar-nos mais naquilo que são as verdades eternas. Aquelas verdades que o Senhor diz lá, que eram aquelas revelações desde a fundação do mundo, que Ele tem para aqueles que buscam entender e receber essa revelação. Não é para mais ninguém, é para aqueles que buscam, é para aqueles que procuram. Não é para os mais entendidos, nem para os menos entendidos. Não classifica aqueles que vão ter mais ou menos revelação, a não ser pela necessidade que sentem de receber essa mesma revelação. Esse é o índice, essa é a característica principal. Aquele que tenha sede, venha e beba. É a característica principal. Tu tens que desejar. Não tens que comprar, não tens que parecer ser, não tens que fazer que és não sendo. Não, tu não tens que ser outra pessoa. Tu tens que ser quem tu és, com as necessidades que tu tens, com os problemas que tu tens, com as virtudes também que tu tens, com os dons que Deus te deu, que tu tens, e com os defeitos que tu tens. E é assim que tu tens que ir a Deus, à sua palavra, e pedir, suplicar revelação. Para que o Espírito Santo possa, a ti e a mim, revelar a sua vontade, revelar estes mistérios, estes segredos que nos vão enriquecer. A maior riqueza é ter a Cristo revelado no nosso coração. Infelizmente, temos que chegar à conclusão que hoje, talvez tendem por base aquilo que disse há 15 dias, temos que ter a consciência de que hoje, se calhar, 90% da igreja é igreja, mas não tem Cristo revelado. E por isso é que é uma igreja superficial, porque não há revelação de Cristo. Há uma proforma, há uma forma de estar, há uma conduta que se adapta e que se adota por cada um de nós, quando vamos à igreja, porque alguém nos convidou, porque alguém nos guiou àquela igreja, porque alguém nos falou que Jesus Cristo é a salvação e quão importante é a salvação da nossa vida, sim, e nós entendemos isso tudo e recebemos isso tudo e acatamos isso tudo e hoje somos pessoas que viemos à igreja. Eu há 30 anos atrás não ia à igreja. Depois passei a vir à igreja. Mas quando passei a vir à igreja, ok, está resolvido? Não. Aí começou o meu problema. Porque eu ia à igreja, mas não fazia sentido. Eu dizia amém, amém, mas não fazia sentido. Eu lia a Bíblia, mas não entendia aquilo que lia. E muitas vezes, ainda hoje, algumas coisas têm dificuldade. Então eu tenho que pedir revelação a Deus. Porque senão cai no erro de ser mais um daqueles superficiais que diz amém, amém a tudo, mas que não entende nada. Por isso é que Paulo um dia pôde dizer, aquilo que eu outrora reputava de grande importância, passou a ser lixo, porque Cristo se revelou à minha vida. Ou seja, quando há revelação de Deus à vida de uma pessoa, a pessoa automaticamente é como se umas escamas
caiam e veja que realmente a vida passada não fez sentido nenhum, porque foi ausente de Cristo. Por isso as parábolas são importantes, por isso a palavra de Deus é importante, mas não podemos banalizar as parábolas, não podemos banalizar a palavra de Deus, não podemos deixar que ela se torne supérflua, um acessório mais. Não, ela é a detentora da vida quando é revelada. Não é pelo livro, porque se fosse pelo livro, então aqui está aqui, a Bíblia que está aqui, era falsa. Porque tínhamos que cingir-nos à Bíblia de papel, como o pastor Mário tem, ou o pastor Faria tem. Só aquela é que é verdadeira, porque é a Bíblia. Não é aquele livro de papel, é o que lá está escrito, revelado por Cristo. Seja ali, seja aqui. Portanto, devemos introduzir-nos no Evangelho, entrar fundo no Evangelho e pedir revelação, porque não faz sentido continuarmos a ser visitantes da igreja sem nunca receber revelação de Deus na nossa vida. E isto é o desejo que cada um de nós, todos, devemos ter no nosso coração, um desejo prioritário, que Deus se revele à tua e à minha vida. Porque isso é o que vai proporcionar, isso é o que vai permitir que no dia mau tu saibas quem és e quem está contigo. Tal qual como o pastor Faria falava no domingo passado. Quem é que vai estar contigo no dia mau? Jesus Cristo estará contigo. Mas será que tu tens a percepção de que Ele está contigo? Tu tens essa fé, essa confiança? Ou somente é porque é algo que tu ouves na igreja e tu dizes, Ele está comigo porque lá na igreja dizem que Ele está comigo? Não, Ele está comigo porque eu sei que Ele está comigo. É diferente. Iam dois homens a caminho de uma determinada terra e sem saberem, Jesus ia com eles. Eles nem se deram conta. Mas Jesus estava com eles. Mas eles não se deram conta. E falou com eles e eles não se deram conta. Não havia revelação ainda. É importante que aquilo que está escrito na Bíblia, é importante que as parábolas, seja esta ou seja outra, possam trazer possam fazer um real sentido na tua e na minha vida. Na parábola do semeador exemplifica aquilo que eu acho que hoje a igreja de hoje está a viver. Porque diz que o semeador saiu à terra e semeou a semente. O que é a semente? A palavra de Deus. Mas como é que encontrou a igreja? Diz que alguma dessa semente caiu entre as pedras. E como não enraizou, não ganhou profundidade, as raízes não conseguiram, então diz que vieram os pássaros e levaram a semente. E hoje uma boa parte da igreja está assim. Ouvem palavra, mas como a palavra não encontra raiz na sua vida, não é revelada na vida da pessoa, então nem precisam sair a porta para fora. Não está a produzir efeito. E não é porque nós dizemos amém, amém na igreja, que ela vai produzir efeito. Ela produz efeito quando tu a priorizas na tua vida. Ela vai produzir efeito quando, na verdade, ela fizer sentido para ti e para a tua vida. Por meio da revelação que o Espírito Santo há de trazer à tua vida. Então, nós nesta manhã, era a mensagem que eu queria trazer à igreja, que deixemos de ser uma igreja superficial, se é que o somos. Que deixemos de ser superficiais. Que demos o real valor e significado à palavra de Deus, às parábolas e à mensagem de Jesus Cristo, porque nas parábolas e na palavra de Deus estão encerrados segredos, mistérios, os quais Cristo quer revelar a mim e a ti. Revelação, para que possamos caminhar em fé, conscientes, convictos, na firme certeza de que Ele está connosco no dia bom e no dia mau. Ele está connosco quando nós estamos contentes e Ele está connosco quando nós estamos tristes. Porque assim é Deus na vida daqueles que o buscam. Jamais os abandonará. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Pai, nesta manhã, Senhor, dar-te graças, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Ela, Senhor, é revelação para nós de Cristo Jesus e da obra
do Calvário, Senhor. Aquela obra redentora, Senhor, e maravilhosa que Tu fizestes por cada um de nós. Pai, no nome de Jesus, que possamos ser inspirados, Senhor, por Ti, Senhor. Que possa haver revelação, Senhor, da verdade, da Tua palavra na vida de cada um de nós, Senhor. Que deixemos de ser uma igreja superficial, Senhor, incrédula, Senhor. Que possamos, Senhor, receber revelação do alto, revelação do Espírito Santo, Senhor. Possamos receber, Senhor, fé por meio da Tua palavra, Senhor. Possamos, Senhor, entender que há um preço a pagar para isso tudo, Senhor. Temos que vender tudo aquilo que temos, Senhor. Por outro lado, olhamos para nós e dizemos, Senhor, que temos nós para vender? E Tu dizes, filho meu, dá-me o teu coração. Esta é a maior riqueza que muitas vezes nós temos para nós mesmos e a qual muitas vezes não queremos prescindir, Senhor. Por isso, nesta manhã, Espírito Santo, que Tu nos possas ajudar a entender o quão importante é, Senhor, deixarmos tudo para trás, Senhor. Deixarmos tudo aquilo que somos, tudo aquilo que éramos, tudo aquilo que fizemos para trás e caminhar agora, Senhor, em direção ao Teu propósito, à Tua vontade, Senhor. Por meio da revelação que Tu trazes à nossa vida, Senhor. Espírito Santo, revela-te à Tua igreja nestes dias, Senhor, neste tempo de dificuldade, Senhor, que é uma repetição do passado, Senhor. Nada de novo há debaixo do sol, Senhor. Tudo aquilo que é, já foi e continuará a ser, Senhor. Por fases, por épocas, Senhor, grandes dilemas virão à nossa vida, seremos confrontados com tantas e tantas situações, mas para nada isso importa, Senhor, se não tivermos-te a Ti, Senhor, como a prioridade na nossa vida, Senhor. Nada aprenderemos, Senhor. Sairemos desta situação, entraremos na próxima situação com as mesmas palavras, com a mesma atitude. No entanto, sem um coração rasgado e arrependido diante de Ti, Senhor. Por isso que neste tempo, Senhor, supostamente de dificuldade, Senhor, Tu possas trazer revelação à Tua igreja. Primeiramente à Tua igreja, à Tua casa, Senhor. Aos Teus filhos, ao Teu povo, aos Teus ministros da palavra, Senhor. E que haja um quebrantamento, Senhor. E que haja arrependimento dos nossos corações, Senhor. E que haja, Senhor, uma revelação, Senhor, da Tua vontade para as nossas vidas e para este tempo de agora, Senhor. Para que nos possas usar e utilizar para que o Teu nome seja honrado e glorificado nesta terra, Pai. No nome de Jesus, eu peço e agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus. Um bom domingo para todos.